trataram-se 3,3 gramas de uma mistura de CaCl2 e NaCl com carbonato. Vejam bem, você tem uma mistura ali, né? Vamos tentar imaginar a situação. É difícil desenhar isso aqui, mas eu vou me esforçar. Vem uma canetinha aqui, ó. Você tem aqui um pote, tá? Aí esse pote tem uma mistura aqui de dois sólidos, né? Aqui dentro a gente tem dois sólidos. Vou desenhar para ficar mais fácil de vocês enxergarem a situação, tá? Visto que é um probleminha aqui, para alguns pode ser um pouco mais complicado. Então você tem uma mistura e essa mistura ela pesa 3,3 gramas. E o que tem nessa mistura, professor? Essa mistura ela tem CaCl2 mais NaCl. Então, esses 3,3 gramas, você tem essas duas substâncias. Obviamente que você não sabe quanto é de uma nem quanto é da outra. Esse é o desafio da questão, é você descobrir quanto é de uma e quanto é da outra, tá? Mas, a princípio, você tem a massa dos dois. Aí ele falou que tratou essa mistura com carbonato. Então, tratou essa mistura com carbonato, quer dizer, colocou essa mistura aqui para reagir com algum carbonato, tá? Carbonato, a fim de precipitar todo o cálcio sob a forma de CaCO3. Então, olha só o que ele falou. Ele vai misturar essa mistura com o carbonato, a fim de precipitar todo o cálcio sob a forma de CaCO3. Então, essa reação ela vai produzir CaCO3, que então é aquecido. Então, esse CaCO3 ó, ele vai ser aquecido, aqui é uma pirólise, e transformado em CaO puro. Então, ele vai aquecer e vai transformar o cara aqui em CaO puro. A massa final do CaO obtida foi 0,56 gramas. Então, a massa desse cara, 0,56 gramas. Olha a pergunta da questão. A porcentagem em massa de CaCl2 na mistura primitiva era aproximadamente igual a quanto? Primeiro, pensem comigo assim. Para você saber o percentual de CaCl2 na mistura primitiva, você tem que saber qual é a massa dele, ó. Então, pensa comigo aqui o seguinte, ó. Desses 3,3 gramas, ó, desses 3,3, quantos gramas é cloreto de cálcio e quantos gramas é NaCl? Se você tiver essa resposta, esse é o grande desafio da questão, é só transformar isso por uma porcentagem da massa total. Aí ficaria mais fácil, mas você tem que descobrir quanto é CaCl2 e quanto é NaCl. Professor, mas como é que eu faço isso? Muito bem, aqui que vem a grande jogada da questão. Reparem o seguinte, ele vai colocar essa mistura para reagir com carbonato, aí essa reação ela vai produzir carbonato de cálcio. Observem que o carbonato de cálcio, ele tem cálcio. Aí ele fez uma reação que aqueceu esse carbonato de cálcio e virou CaO, e esse CaO ele também tem cálcio. Eu quero que vocês pensem comigo o seguinte, pela lei de Lavoisier, a massa de cálcio que tem no óxido de cálcio vai ser a mesma massa de cálcio que tinha originalmente no cloreto de cálcio. Porque pensem comigo assim, ó, vamos lá. O cloreto de cálcio, ele tem cálcio, certo? Tem uma determinada massa de cálcio aqui dentro. Aí houve uma reação e esse cálcio que estava aqui, todo o cálcio que estava aqui, virou carbonato de cálcio. Ó. O cálcio se transformou se combinou com outra estrutura, mas continua aqui, cálcio. Aí esse cálcio sofreu uma reação que virou um óxido de cálcio, mas a massa do cálcio se conservou. Então, a grande jogada dessa questão é você pensar, tá? Que a massa do cálcio se conservou. Ora, se a massa do cálcio se conservou,
A primeira pergunta que eu vou te fazer: quanto de cálcio tem aqui? Você precisa descobrir quanto de cálcio tem aqui, né? Porque a massa do cálcio se conservou. Como é que você descobre quanto de cálcio tem aqui? Vamos comigo então aqui, ó, no ladinho. CaO. Qual é a massa do CaO? Massa do CaO é 40 do cálcio mais 16 do oxigênio, que vai dar 56. Então, a massa do óxido de cálcio é 56. Vamos fazer uma regra de 3 aqui, ó. 56 é a massa do óxido de cálcio. Dentro desses 56 gramas, 40 é cálcio. Confere? Entenderam a regra de 3? Cálculo dos constituintes de uma espécie química. Ó, estudamos isso aí na aula teórica de estequiometria. Então, em 56 gramas dessa substância, a contribuição do cálcio é 40. Ou você está dizendo que em 56 gramas de óxido de cálcio está contido 40 gramas de cálcio. Lembram que a nossa reação ela produziu 0,56 gramas de óxido de cálcio. Então, qual é a massa do cálcio que está contida nesses 0,56 gramas de óxido de cálcio? É o nosso X. Reparem que eu não preciso nem fazer a conta, ó, daqui para cá nitidamente houve uma divisão por 100, 56 para 0,56. Então, 40 dividido por 100, igualmente, vai dar 0,40, ou 0,4 gramas de cálcio. 0,4 gramas de cálcio. 0,4 gramas de cálcio. Então, meu povo, aqui, ó, aqui você tem 0,4 gramas de cálcio, certo? Lembram do princípio do problema? A massa do cálcio não muda. Ela é a mesma em toda a reação. Ó, aqui tem uma determinada massa de cálcio, aí o cálcio vai virar carbonato de cálcio, vai virar óxido de cálcio, mas a massa do cálcio se conservou. Então, se aqui você tem 0,4 gramas de cálcio, aqui você vai ter igualmente 0,4 gramas de cálcio. Ó. Aqui você vai ter igualmente 0,4 gramas de cálcio. Agora, olha a grande jogada. O cálcio ele não está presente no NaCl, só tem aqui uma substância que tem cálcio, a outra não tem. Então, você consegue agora descobrir qual é a massa do CaCl2 que contém esses 0,4 gramas de cálcio, porque o CaCl2 é a única substância que contém o cálcio. Então, vamos trabalhar aqui separadamente com o CaCl2. Vamos começar calculando a massa molar dele, tá, galerinha? Que é 40 do cálcio mais 2 cloros vezes 35,5. Isso aqui vai dar uma massa do CaCl2 igual a 111. 111 gramas por mol. Vamos então fazer a regra de 3. Em 111 gramas de CaCl2, 40 é cálcio. Entendam que para chegar nessa massa molar de 111, a contribuição do cálcio foi 40. Então, eu posso dizer que 40 gramas é a massa do cálcio que está contida em 111 de cloreto de cálcio. Lembram que a massa do cálcio que nós temos dentro de todo esse sistema reacional são 0,4 gramas? Então, nós temos em todo o sistema reacional 0,4 gramas de cálcio. Ora, se eu tenho 0,4 gramas de cálcio, qual é a massa do cloreto de cálcio que contém esses 0,4 gramas de cálcio? É o meu Y. Esse Y aqui, sem necessidade também de fazer a regra de 3, a gente percebe de 40 para 0,4, houve uma divisão por 100. Então, 111 dividido por 100 vai dar 1,11. Então, nós temos aqui 1,11 gramas de CaCl2. Ou seja, galera, agora eu já sei qual é a massa do CaCl2 que eu tenho nessa mistura. Essa mistura que pesa 3,3 gramas, é 1,11 gramas é do CaCl2. A diferença, que eu não vou precisar calcular, mas a diferença para 3,3 seria a massa do NaCl.
Qual é a pergunta da questão? A porcentagem de CaCl2. Porcentagem. A mistura tem uma massa total de 3,3 gramas. 3,3 é a massa da mistura. A minha mistura, ela representa o meu todo, que é o meu 100%. A minha mistura é tudo. Se 3,3 gramas representam 100%, 1,11, que é a massa do CaCl2, representam quantos por cento do todo? Ó, vou colocar aqui uma outra variável. Então, essa variável aqui, ela vai dar 1,11 vezes 100 dividido por 3,3. Isso aqui vai dar 33,6% de CaCl2. Então, isso significa que a porcentagem de cloreto de cálcio na minha mistura vale 33,6%. 33,6%, o resultado mais próximo que nós temos aqui, considerando os arredondamentos aí que naturalmente tem de massa molar e tudo, alternativa correta na letra D. Então, percebam que o grande segredo para esse tipo de questão é você pensar que tem um elemento que a massa aqui, ele está saindo de uma substância e está indo para outra, mas a massa dele se manteve. Como foram muitas reações em sequência aqui que ele colocou, se você fosse escrever todas as reações e tentar trabalhar estequiometria em todas as reações, você ia perder muito tempo. Daria para fazer, mas eu não vou nem mostrar que a resolução dela vai demorar uns 20 minutos brincando, tá? A ideia aqui seria pensar de uma forma simples, ó. Todo o cálcio que está no produto final, ele veio lá do reagente. Então, uma vez que eu achei a massa de cálcio que tinha aqui, eu digo que essa massa de cálcio está contida aqui no início. E com a massa de cálcio, eu achei a do cloreto de cálcio. Com a do cloreto de cálcio, acho a porcentagem dessa substância em relação ao todo.